Santo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo fala em Efésios capítulo 6 e versículo 15 que devemos calçar os sapatos com a preparação do evangelho da paz. Paulo fala em Filipenses capítulo 1 e versículo 18 que foi incumbido da defesa do evangelho. Paulo fala em Colossenses capítulo 1 e versículo 23 que nós não devemos nos afastar da esperança do evangelho que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4 que nós fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o seu evangelho. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 8 que do céu há de se manifestar o Senhor Jesus Cristo em chamas de fogo, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 11 que Paulo foi encarregado do evangelho da glória do Deus bendito. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 10 que pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 17 que é hora do juízo começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Está escrito em Apocalipse capítulo 14 e versículo 6 e vi voando no meio do céu um anjo tendo um evangelho eterno para pregar a todos os povos, nações e línguas, dizendo: adorai aquele que fez o céu e o mar, a terra e todos que nele são. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão e adore, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, receba o renovo de Deus aí agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e fale novas línguas agora. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando, por um minuto dando glória. Eu vou para um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora.
vergonha do Evangelho de Cristo? Aí ele responde: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é, em primeiro lugar, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você observar os escritos de Paulo, apenas 3 coisas ele chama de poder de Deus. A primeira coisa que ele chama de poder de Deus é o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A segunda coisa que Paulo chama de poder de Deus é a palavra. Em 1 Coríntios 1,18 ele disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A terceira coisa que Paulo chama de poder de Deus é o próprio Cristo. Em 1 Coríntios 1,24 Paulo disse: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então apenas 3 coisas Paulo chama de poder de Deus: o Evangelho, a palavra e o próprio Cristo. E se vocês forem somar esses 3, vocês vão descobrir que praticamente os 3 são um. Porque o que é o Evangelho senão Cristo pregado? O que é a palavra senão o próprio Cristo anunciado? Por isso que Cristo é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus, e o Evangelho é o poder de Deus. Mas o Evangelho é, em primeiro lugar, o poder de Deus sobre o pecado. Não existe, queridos irmãos, nada que transforma mais vidas do que o Evangelho de Cristo. Não existe nenhuma instituição humana ou nenhuma ONG, nenhuma organização não governamental que recupera mais vidas do que o Evangelho de Cristo. O Evangelho, ele tem um papel tanto espiritual como um papel social, porque o Evangelho, ele faz inclusão dos excluídos. Pode observar que o Evangelho ressocializa, recupera vidas, que dá menos trabalhos para o Estado. Ou seja, enquanto o Estado gasta uma fortuna para ressocializar as pessoas e não consegue isso, o Evangelho, queridos irmãos, ele pega um mendigo e faz dele um honesto trabalhador e um pai de família. O Evangelho transforma a prostituta em honesta mãe de família. O Evangelho transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. O Evangelho transforma bandidos, assaltantes e traficantes em uma nova criatura e um pregador do seu Evangelho. Veja que o Evangelho é, em primeiro lugar, o poder de Deus sobre o pecado. O Evangelho é o poder de Deus sobre o pecado, porque exatamente antes de Jesus curar as pessoas, primeiro ele curava a alma delas. Pode observar que quando trouxeram aquele paralítico para Jesus curar por cima do telhado, antes de curar o corpo dele, Jesus curou a alma dele dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. Aleluia. É a primeira função do Evangelho, é curar a alma das pessoas, é sarar a alma das pessoas. Bata a mão no nome do seu irmão e diga: os seus pecados já foram perdoados. Filhos, os teus pecados foram perdoados. Filha, os teus pecados foram perdoados. Aleluia. Porque o Evangelho é o poder de Deus sobre o pecado. É tão verdade, queridos irmãos, que as pessoas começaram a murmurar dizendo: mas quem é esse para perdoar pecado? Jesus disse: qual é mais fácil? Você nunca vai encontrar Jesus dizendo na Bíblia qual é mais difícil. Ele pergunta qual é mais fácil. Porque se vocês perguntassem para mim, pastor Ivaldo, qual é mais fácil? Perdoar pecado ou mandar paralítico andar? Eu dizia: me pergunte qual é o mais difícil. Mas Jesus disse qual é mais fácil. Sabe por quê? Porque para ele tudo é fácil. Para ele é fácil paralítico andar, para ele é fácil cego ver, para ele é fácil mudo falar, para ele é fácil morto ressuscitar, para ele é fácil leproso ser purificado.
aplicar. O Evangelho é o poder de Deus sobre as doenças. Pode observar que a Bíblia sempre mostra que Jesus pregava por toda parte e curava os enfermos. Quando ele mandou os discípulos para pregar, ele mandou pregar e curar os enfermos. A cura faz parte do Evangelho, porque a Bíblia diz lá em Lucas 5,17 que o poder de Deus estava com ele para curar. Em Lucas 6,19 diz que todos da multidão queriam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Em Lucas 8,46, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Dele saía poder e curava a todos. Bata no ombro do seu irmão e diga para ele: Jesus Cristo te dá saúde agora. Jesus Cristo te dá saúde agora. Receba a tua cura agora. Enquanto eu estou pregando aqui, Jesus está curando. É o Espírito de Deus que está falando ao meu coração. Porque o Evangelho, em primeiro lugar, é o poder de Deus sobre o pecado. Em segundo lugar, o poder de Deus sobre as doenças. Em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus sobre Satanás e os demônios. É tão verdade que quando Jesus mandou 70 evangelistas pregar em toda parte, queridos irmãos, quando eles voltaram, um disse: Senhor, até os demônios se nos sujeitavam em teu nome. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Porque quando a igreja avança pregando o Evangelho, Satanás perde o território dele, ele perde o domínio, e a igreja conquista o território. A igreja avança, porque o Evangelho é o poder de Deus sobre Satanás e os demônios. Quando Jesus chegava numa região, os demônios ficavam apavorados, alguns queriam se esconder, outros se entregavam, corriam, dobravam o joelho diante dele e diziam: que temos nós contigo, Filho do Deus vivo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Porque o Evangelho é o poder de Deus sobre Satanás e os demônios. Em quarto lugar, o Evangelho é o poder de Deus sobre a morte. É tão verdade, queridos irmãos, que quando Jesus chegou na casa de Marta, Lázaro enterrado há 4 dias, ele disse: o teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar um dia. Jesus: não estou falando um dia, eu já sou a própria ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, aleluia. Sabe por quê? O Evangelho é o poder de Deus sobre a morte. Porque Paulo disse em 2 Timóteo 1,10 que o Evangelho trouxe a imortalidade e a vida. Aleluia. Por que é que você vai receber um corpo imortal? Por que é que você vai ser revestido de imortalidade? É por causa do Evangelho de Cristo. É tão verdade que você nunca vai encontrar Jesus assistindo a algum velório na Bíblia. Eu desafio você a me mostrar Jesus assistindo a algum velório. Todos os velórios que ele chegou foi suspenso, porque o defunto ressuscitou. Aleluia. Quando ele chegou na casa de Jairo, estava todo mundo velando a filha de Jairo. Ele disse: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. A menina levantou e o velório foi suspenso. Quando ele chegou na cidade de Naim, era um cortejo fúnebre levando o filho da viúva de Naim para o cemitério. Jesus parou o enterro, tocou no defunto e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O moço levantou e o enterro foi cancelado. Aleluia. Quando ele chegou na casa de Lázaro, enterrado há 4 dias, ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Queridos irmãos, que a morte não conseguiu matar Jesus. O que, pastor? Eu desafio você a me mostrar na Bíblia algum versículo que diz que a morte matou Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele nunca pegou. Como é que a morte poderia ser o seu salário? É tão verdade que a morte não tinha poder sobre ele, que a Bíblia diz que depois que ele viu que tudo estava cumprido, aí ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então não foi a morte que matou ele, foi ele que se entregou. Se ele não se entregasse, ela não teria nenhum poder sobre ele. É por isso que ele disse: eu tenho poder para dar minha vida e tornar retomá-la. Aleluia.
céus e na terra. Jesus não é egoísta. Diga para o seu irmão: Jesus não é egoísta. Ele não quer o poder só para ele. Diga para o seu irmão: Jesus prometeu repartir poder. Ele prometeu repartir poder. Aonde, pastor, que ele prometeu? Em Lucas 10:19 ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Onde mais que ele prometeu poder, pastor? Em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que vós sejais revestido de poder. Aonde mais que ele prometeu poder, pastor? Em Atos 1:8, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas será que os discípulos receberam o mesmo poder? Vamos conferir. Em Atos 4:33 está escrito que com grande poder. Diga para o seu irmão: não é com pequeno poder. Diga para ele: não é com pequeno poder. Diga para ele: com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 8 que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Atos capítulo 10 e versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4 que a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 20 que o reino de Deus não consiste tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando penso que estou fraco, então é que sou forte. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículos 5 e 6 que o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder e em plena convicção. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 5 que nós somos guardados mediante o poder de Deus. E
versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, sabedoria, riqueza, força, honra, glória e adoração. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome dele? Quantos querem sair daqui cheio deste poder? Coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando aleluia, porque você vai sair daqui cheio deste poder. Coloque a sua Bíblia no banco agora. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Deus vai colocar algo sobrenatural nas suas mãos. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Vem cá, querido, faz assim com a palma da sua mão, faz assim com a palma da sua mão aí, do lado do seu irmão. Deus vai colocar unção nessas mãos. A partir de hoje, você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Você vai colocar a mão sobre pessoas, elas serão renovadas. Aonde você colocar a mão haverá cura, haverá milagre. Faz assim, ó, faz assim, olhe para cá, faz assim na palma da mão do teu irmão.